Cumprimento os irmãos que apareceram, amém? Amém. Tive muita alegria de estar aqui mais uma vez, louvando, agradecendo o nome do Senhor. E deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32. Antes de tudo, meus amados irmãos, vamos orar pelas ofertas, primeiramente. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu te Pai, a nossa que diz mais ou menos assim: a crucificação. Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sorte. Somente até aqui, meus amados irmãos. Podem se sentar? Meus queridos irmãos, aqui estamos falando nada mais nada menos do que um grande homem que pisou na face dessa terra, mas ele não veio por qualquer motivo, por qualquer razão. Ele veio com um grande propósito, que era salvar a humanidade, que era trazer de volta a aliança que foi perdida um dia lá no Jardim do Éden. E a história de Cristo começa exatamente nesse livro. Na verdade, na realidade, para quem gosta de Bíblia, percebe-se que desde a fundação do mundo ele já estava presente, porém ele se manifestou como carne, como verbo vivo, depois do Velho Testamento, aonde ocorre o nascimento de Cristo, que Deus dá a honra a uma mulher que era virgem, coloca na semente da barriga dela a semente que foi gerada e cresceu e nasceu, se tornando um grande homem, a qual se chamaria Emanuel, Deus conosco. E assim foi feito. Seu crescimento foi grande, foi extraordinário. Ele ensinava aqueles que eram para ensinar ele. Ele sentava desde a sua juventude, desde a sua infância. Ele sentava e ensinava aqueles homens como era para ser feito, como era para ser dito. E ele vem ensinando, vem capacitando. E ele era um grande homem, a ponto de alertar e de falar: ei, aqueles homens, aqueles fariseus, eles são letrados, eles têm um bom comportamento, têm muita Bíblia, têm muita palavra, têm muito conhecimento, porém eles não seguem as leis de Cristo, eles não seguem a lei dos céus. Tudo aquilo que eles ensinam é ao contrário daquilo que eles falam. Ou seja, era ele falando: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. E assim Jesus foi crescendo, causando ira e tumulto no meio daqueles homens. Jesus foi crescendo, causando um grande furor. Tinha muita gente
que odiava Jesus. Fariseus os indagavam, via ele expulsando o demônio e falavam, chamavam que Jesus era demônio também. Mas Jesus, ele acabava falando para aqueles homens: como pode dois reinos se juntarem? Como podem dois reinos se repreender um outro? Se eles andam juntos, não tem como andar juntos e não haver contenda, não haver ira, não haver discórdia. Aqueles que estão comigo se ajunte, e aqueles que não estão, que se separam. E ele vem trazendo uma grande palavra para o reino. Ele vem trazendo uma grande palavra para a terra, trazendo grandes milagres, grandes feitos, fazendo o cego enxergar, fazendo o mundo falar, fazendo o surdo ouvir, fazendo o coxo andar, ressuscitando mortos, sarando lepras, curando muitas enfermidades que haviam naquele tempo. Jesus ele veio para fazer a diferença. Ele veio para carregar um grande fardo, que é levar para si consigo todos os nossos pecados, levar para si consigo todo o nosso pecado, toda a mácula que havia em nós. Jesus ele acabou trazendo para si. Ele falou: eu vim para fazer a diferença, e eu vou levar comigo todos os vossos pecados, para que vocês sejam purificados. E assim foi indo a história de Jesus, até chegar um certo dia, uma certa feita, a qual um homem que andava com Jesus, caminhava com Jesus, vivia com Jesus, comia com Jesus, sentava na mesa com Jesus, resolve entrar em Jesus. E esse homem era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele aceita uma oferta. A oferta é essa, irmão, que ela é muito banal, porém ela foi crucial na vida de Judas. Por quê? Porque Judas aceita uma pequena oferta de 30 moedas para entregar o nosso mestre a ser crucificado, a levar ao madeiro, a levar chibatadas. Judas, ele se vende, ele se corrompe e acaba vendendo Jesus por míseras 30 moedas de prata. E ali ele vai entregar Jesus e vai dar uma olhada para os fariseus e para os guardiões e falar: aquele que eu der o beijo é o mestre. E assim foi feito. Numa noite, tudo preparado, chegaram os guardas para prender Jesus juntamente com Judas. E na hora que Jesus vai dar uma olhada para Judas Iscariotes, Jesus vai falar: se for para fazer, faça logo o que você veio para fazer. Ele dá um beijo no rosto de Jesus. Os homens pegam o nosso mestre e levam a cativo. Jesus vai ser julgado, e ali mesmo ele vai ser condenado. Vai pegar uma coroa de espinhos esses a qual colocaram na cabeça de Jesus, espinhos esses que eram tão grandes, de uma espessura tão enorme, que eles batiam na cabeça de Jesus com uma espécie de cacetete, e esses espinhos travam dentro do couro cabeludo e perfuravam o crânio de Cristo. E assim eles começaram a assaltarem o nosso Jesus, grandes açoites de chibatadas, com um chicote chamado azorrague, chicote esse que quando entrava e cravava na carne de Cristo, causava dilacerações que traziam expostos os ossos de Cristo. E Jesus nada falava, nada fazia, sofria em silêncio, porque não havia de se manifestar que ele estava carregando consigo um fardo, um peso que era a nossa salvação, o nosso poder de ir e vir, o nosso poder de sentar nas cadeiras e cultuar a Ele livremente no meio do templo. E assim foi feito. Pegaram Jesus e colocaram nas vestes brancas, lhe colocaram numa cruz e lhe fizeram caminhar caminhos tortuosos, caminhos dilacerados, ali pingando
sangue e carregando aquela cruz pesada, mas vai chegar numa certa feita, num certo caminho, a qual Jesus vai cansar e vai acabar caindo, e no meio do caminho vai ser levantado nome por nome de Cirineu, a qual nunca havia falado de Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele vai pegar aquela cruz, vão colocar aquela cruz nele e fazê-lo chegar até o Gólgota. Caminho esse, e o lugar é esse, lugar chamado de caveira, lugar chamado morte. Chegaram até esse lugar e fizeram de Jesus que o deitassem naquele madeiro, deitaram Jesus no madeiro, pregaram prego nas mãos e prego nos pés, levantaram aquela cruz, e Jesus, nos seus últimos suspiros, e vai dar uma olhada para o céu e vai falar: Deus está consumado. Ali Cristo se entregou na cruz, lançou madeiro de sangue para dar a vida a mim e a você, e o véu foi rasgado do alto a baixo, para que estivermos aqui cultuando a Ele livremente, para que estivermos aqui adorando a Ele livremente. Mas a história de Cristo não para na crucificação dele. Por quê? Porque vai se passar 3 dias, e ao terceiro dia vai se levantar 2 Marias, Maria Madalena e outra Maria, para ir até o túmulo de Cristo. Quando elas chegam lá, a pedra está rompida, está afastada, e elas vão se desesperarem, roubaram o corpo do nosso mestre. Quando elas adentram naquele local, vai olhar tudo organizado, vai estar tudo arrumado, ou seja, era sinal de que Cristo havia ressurreto. E ali ela vai dar uma olhada para trás, e vai olhar e vai ver 2 homens, 2 varões de branco, e eles vão dar uma olhada para aquela mulher e vai falar: Ei Maria, por que procuras entre os mortos aquele que vivo está? Porque procura entre os mortos aquele que vivo está. De momento Maria não entendeu nada, mas quando ela dá uma olhada para a frente, vai enxergar um homem na frente dela, com as marcas, os cravos nas mãos.